Ok, podemos iniciar, né, Marcelo? Podemos sim. Então, vou compartilhar minha tela. Só confirma. Vocês estão vendo? Já está vendo, Marcelo, a tela? Sim, estamos vendo a tela, sim. Bom, pessoal, o tema que a gente vai discutir hoje é sobre microgestão e macrogestão. Tá? Antes de eu começar, eu queria fazer aí um pequeno disclaimer, né? Eu vou dar a minha opinião pessoal, a minha opinião como gestor há mais de 20 anos. Não quer dizer que a minha opinião seja certa, né, que seja uma regra absoluta. Eu sempre entendo que todo conhecimento ele é válido e a gente precisa extrair o melhor, né, de tudo que a gente aprende e tentar realmente aplicar no nosso dia a dia. Esse conhecimento, na verdade, ele só é válido se nós aplicarmos ele no nosso dia a dia. Então, o que eu sugiro, se tiver alguma ideia que você acha interessante, absorva, tenta implementar. Deu certo, mantém. Não deu certo, descarte essa ideia, né? Procure uma outra alternativa. Então, vou falar um pouquinho, né, sobre a fórmula do sucesso, microgestão e macrogestão. Tá? Começando, né, com a fórmula do sucesso, né? O que quando a gente fala, né, em sucesso, em resultado, né, a gente está falando de gestão, mas a gestão, né, existe uma fórmula para gestão. Essa fórmula que eu estou apresentando aqui para vocês é uma fórmula, né, que eu aprendi com alguns mentores que eu tive no decorrer da minha carreira. Tá? Basicamente, é uma fórmula simples, né? Se a gente pensar o que é resultado, resultado é uma soma entre processos mais pessoas. Processos, aí você pode entender, né, como rotinas bem definidas, né, ferramentas. Então, nesse ponto, até fazendo já um jabá para a gente, né, o Neotríade, ele é uma ferramenta que está dentro do processos, né, que vai auxiliar a gente ter melhores resultados. Mas só ter processo, só ter ferramenta, não vai te dar resultado. Né? A equação é processos mais pessoas. E eu digo, né, por experiência própria, que pessoas têm um peso até maior do que processos. Então, para nós termos sucesso, uma boa gestão, a gente precisa desse conjunto, tanto pessoas quanto processos. Se nós temos processos bons, mas as pessoas que estão lá para executar não são legais, né, não vai funcionar. E o contrário também é verdade. Se nós temos boas pessoas, mas falta ferramenta, falta processo, falta organização, o resultado também não vai ser bom. O resultado é essa soma entre processos e pessoas. Esse equilíbrio, embora seja uma fórmula fácil, é muito difícil de encontrar. E aí a gente vai discutir agora, né, sobre a microgestão e macrogestão. Isso aqui, como eu falei no início, né, isso aqui são algumas ideias minhas, tá? E de alguns mentores que eu fui absorvendo durante os anos. Não é uma verdade absoluta, né? Eu acredito que não todo mundo tem que ter um senso crítico, tá, para aplicá-las. Bom, vamos começar falando sobre microgestão, né? O que caracteriza uma microgestão? Todo mundo, eu acredito, né, que todo mundo tenha na cabeça que microgestão é ruim. Né? Todo mundo liga microgestão com controle excessivo. E, na verdade, é isso mesmo. Né? Quando a gente faz uma microgestão, o gestor está ali, né, em cima do colaborador, olhando os mínimos detalhes. Né? Processos rígidos também é uma outra característica da microgestão. Num processo de microgestão, não existe espaço para liberdade, não existe espaço para criatividade. Né? E, aliás, esse é o próximo ponto. Né? Falta autonomia, falta liberdade para o colaborador. Então, se você olhar por isso, né, de certa forma, são aspectos negativos. E também tem um aspecto negativo para o próprio gestor. Um gestor que faz uma microgestão, quase sempre ele vai acabar sobrecarregado, tendo aí um excesso de atividades, um excesso de tarefas, um excesso de estresse. Isso quer dizer que microgestão é sempre ruim? Né? Existem situações
que se deva aplicar a microgestão? Na minha opinião, sim. No geral, eu concordo que microgestão tem esse viés negativo, é mais negativo do que positivo, mas existem algumas situações que o gestor precisa fazer uma microgestão. Quando, né? Isso aqui na minha opinião. Primeira situação que eu acho válido aplicar uma microgestão é quando a equipe é imatura, quando existem colaboradores inexperientes, quando o processo também não está maduro. Então, aí, às vezes, é necessário aplicar uma microgestão até essa equipe amadurecer, até o processo ficar robusto. Então, isso leva um certo tempo. Então, para mim, essa é uma situação que, às vezes, é válido aplicar a microgestão. Uma outra situação pontual, em casos de problemas, né, para o problema não crescer, eu vejo que alguns gestores, às vezes, pecam por isso. Surge um problema na empresa e aí ele não atua ou atua muito tarde, né, e o problema cresce muito. Então, isso, óbvio, né, tem que ser analisado caso a caso, mas em alguns casos específicos, quando o gestor identifica que isso é um problema em potencial que pode crescer, que pode impactar muitos clientes ou que pode criar uma situação desagradável para a própria organização, esse é um ponto, né, uma situação que eu acho que vale a pena uma microgestão. Aí, nesse caso, o gestor ele vai lá, senta com a equipe, né, e aí comanda, né, toma as rédeas da liderança, pontualmente até resolver esse problema. Tá? Então, essa é uma outra situação que eu acredito que a microgestão é válida. Alguns problemas da microgestão quando recorrente. A gente já falou deles, né? Mas o primeiro deles é o desgaste dos colaboradores e do próprio gestor. Empresas que tenham como cultura uma microgestão têm um alto turnover, né? Uma alta rotatividade. Eu acho que ninguém gosta de ficar sendo controlado 100%, né? Sem nenhum tipo de liberdade, sem nenhum tipo de autonomia. Então, empresas, né, que têm essa cultura de microgestão muito forte, geralmente elas também têm um alto turnover. Problemas de relacionamento, isso também é frequente, e às vezes não é a empresa toda, mas um departamento, o gestor ele é mais centralizador, ele aplica mais uma microgestão. Eu já notei isso, né, durante os decorrer dos anos, que esse gestor tinha mais problemas de relacionamento com a equipe. Tá? Baixa produtividade também é um problema da microgestão. Às vezes, gera um certo comodismo, tá? Então, esse é um outro ponto. E talvez um dos maiores problemas da microgestão, quando recorrente, seja a baixa inovação, né? A baixa criatividade, né? Processos onde existe uma microgestão não são processos criativos, não são processos onde florescem inovações. E nos dias atuais, eu acredito que toda empresa, né, todos os gestores, né, devam ter esse olhar para a inovação, devam ter esse olhar para buscar melhorias em todos os processos, por melhor que eles já funcionem. E como a gente evita a microgestão? Aí tem muitas, não tem uma receita de bolo, né, como eu falei, mas eu acredito que começa com as pessoas. E aí eu diria que isso você começa já no processo de seleção. No processo de seleção, tentando selecionar, recrutar colaboradores que tenham aquela melhor fit, né, aquela melhor aderência, não só técnica, mas de comportamento e também a cultura da empresa, né? Aqueles colaboradores que vão se encaixar melhor com a cultura da própria empresa. Então, começa no processo de recrutamento e seleção. Depois, né, muito treinamento, muita capacitação. Isso também é parte fundamental para a gente diminuir ou evitar a microgestão.
colaboradores mais capacitados, mais bem treinados, eles vão ser capazes de lidar melhor com os problemas do dia a dia. E o terceiro ponto que eu coloquei é o uso de ferramentas. Né? Aí tem o Neutria, ou existem outras ferramentas também, diversas outras ferramentas, mas o uso, né, das ferramentas que está naquela caixinha lá dos processos vai te ajudar. Né? Não é só a ferramenta, como eu disse, né, não faz milagre, não faz nada sozinho. Se você tem o melhor sistema do mundo, mas as pessoas não alimentam, não utilizam aquele sistema não vale para nada. Você tem o melhor processo, você definiu o processo bonitinho, né, desenhou o processo, colocou, atribuiu as responsabilidades, as atividades de cada pessoa, de cada papel, mas as pessoas não seguem o processo, também não funciona. Né? Então, é aquele conjunto que eu mencionei no início, processos mais pessoas. Tá? Então, essa aqui é uma visão geral minha de microgestão. Tá? Depois, se vocês quiserem colocar aí alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, colocar no chat, tá? Eu vou respondendo, tá bom? Bom, e o oposto, né? O que seria, então, a macrogestão? Macrogestão, todo mundo já também tem esse viés mais positivo, né? Então, as pessoas encaram, né, como um processo flexível, né? Um processo onde existe, né, uma autonomia, liberdade do colaborador. A macrogestão realmente proporciona essas duas coisas. O gestor, quando ele dá liberdade para o colaborador tomar pequenas decisões ou grandes decisões, aí depende muito da maturidade da própria equipe, né? O processo se torna mais flexível, né? Existem possibilidades de ajuste, né? Às vezes existe um processo macro definido, mas as situações que acontecem, os problemas que acontecem no nosso dia a dia são diversos, né? Nenhum processo, por melhor que seja, cobre todos os problemas, né? Todas as situações possíveis. Então, ter essa liberdade é importante para o próprio fluxo da empresa, né? Ter essa liberdade, ter essa autonomia, eu acredito que possibilita, né, um resultado melhor para o cliente, mais agilidade, um atendimento em um tempo menor. Tá? Uma outra característica da macrogestão que eu vejo, né, o que importa são os resultados, não tanto os meios. Então, na macrogestão, a gente está mais preocupado, né, com o resultado final. O processo final, o cliente ficou satisfeito, né? O projeto, o serviço foi terminado a tempo, dentro dos pré-requisitos, né, definidos, né? Aconteceu legal. Então, isso é o que mais importa. Né? Dentro, pode ter, às vezes, acontecido um desvio, pode ter mudado, não ter seguido exatamente, né, um fluxo, mas o que importa realmente na macrogestão são os resultados. Tá? Bom, quando que a gente aplica a macrogestão? Né? Quando que eu vejo que é legal, né? Quando é válido? Primeiro, né, que é o oposto da microgestão, quando você tem uma equipe madura, você tem uma equipe experiente, você tem uma equipe, né, um time que realmente esteja comprometido. Tá? Então, essa primeira situação onde que a gente pode aplicar a macrogestão. Em ambientes, né, que exijam a criatividade, agilidade, rapidez, a macrogestão é fundamental. Se você precisa, se o seu negócio, né, seu departamento roda em torno de algum processo criativo, é muito difícil ter uma microgestão. Né? Se você precisa de agilidade, rapidez, atendimento em um curto espaço de tempo, né, também é muito difícil ter sucesso com uma microgestão. Você vai precisar dar liberdade para os seus colaboradores, né, para o seu time tomar decisões. Porque se toda a situação, né, o colaborador tem que perguntar para o gestor o que ele tem que fazer, qual o próximo passo, né, isso trava muito o processo, né? Isso mata a agilidade, mata a criatividade. Então,
essas são as duas situações principais que eu vejo, né, onde se deve aplicar a macrogestão. No geral, a gente deve aplicar sempre que possível a macrogestão. Tá? Bom, isso quer dizer que um gestor, né, que aplique a macrogestão nunca tem problemas. Eu diria que tem, né? Não é sempre assim, não é, vou dar liberdade para os meus colaboradores tomarem decisões, eu acredito que tudo vai dar certo, vou só delegar. Não, isso não funciona. Tá? Seria até bom que funcionasse, mas na prática não funciona. Um dos problemas da macrogestão que pode acontecer é o famoso delargar. Né? O gestor, ele delega, mas ele, na verdade ele está largando, ele transfere a responsabilidade para o colaborador. Esse aí é um dos erros clássicos da gestão. A gente transfere a atividade, mas a responsabilidade final é sempre do gestor que delegou. Então, o gestor, ele tem que ter, né, ele não pode delargar, né, ele não pode delegar e esquecer. Então, caso isso aconteça, aí vai começar a acarretar em outros problemas, né, decorrentes a essa falta de acompanhamento. Um outro problema, né, que está até ligado, né, com esse delargar, é a baixa produtividade. Algumas empresas, né, na verdade, algumas pessoas, elas só funcionam se forem cobradas. Isso é uma triste realidade, né? Eu não gostaria de falar isso, mas é verdade. Tá? Isso, por experiência como gestor, né, há mais de 20 anos, eu vejo. Tem algumas pessoas que só funcionam se você ficar em cima. Tá? Então, aí, com essas pessoas, não dá para ter uma macrogestão. Você vai ter que ter uma microgestão ou um meio termo das duas. Por outro lado, existem pessoas que você delega e aí você só faz algumas reuniões de acompanhamento, né, e funciona muito bem o processo. Mas a baixa produtividade pode ser um sintoma, né, dessa macrogestão. Tá? E aí quer dizer que talvez as pessoas não estejam bem capacitadas, não sejam as pessoas ideais para executarem aquela função. Ou que os processos também não estejam definidos, ou que as ferramentas não sejam as melhores. Tá? Um outro problema, da macrogestão em excesso pode ocasionar a perda de controle. Isso eu já vi acontecer também. Eu já tive, né, gestores abaixo de mim, eu já vi isso acontecer com o time deles. Eles tentarem aplicar essa macrogestão e, de repente, né, por talvez até excesso de confiança, né, eles perderem o controle da situação, perderem o controle do próprio time, e aí, né, isso causa uma série de problemas para a empresa. Então, aplicar a macrogestão é legal, é positivo? Com certeza é, mas você, como dica, né, tem que ir com cuidado, você tem que ir passo a passo, tem que ir dando mais liberdade progressivamente. Não adianta tentar mudar drasticamente, né? Um time que tinha uma micro, passar por uma macrogestão, de uma hora para outra não vai funcionar. Tá? Esse processo é um processo gradual, é um processo que exige maturidade da equipe. E como implantar a macrogestão com sucesso? Aqui alguns passos que, na minha opinião, são importantes. O primeiro deles é a definição de papéis e metas claros. Então, toda equipe, todos os membros da equipe precisam saber qual que é o papel de cada um, né? O que é a responsabilidade de cada um, o que é a responsabilidade da equipe, né, do time, e ter metas claras também, né, o que é importante para aquele time, o que é importante, né, para aquela equipe, quais são as metas, né, números mesmo, né, metas sempre tangíveis, né, o que a gente espera atingir ao final de um período. Então, esse é o primeiro passo para uma macrogestão. Se não tiver metas claras, se não tiver papéis claros, macrogestão não vai funcionar.
né? Então, todo mundo do time precisa estar na mesma página, todo mundo do time precisa estar alinhado e saber aonde o time tem que chegar, onde a equipe tem que chegar. Segundo ponto, né, processos bem definidos, né, e processos macros bem definidos, e aí o NeoTriad pode ajudar com esses processos, tá? A gente tem a ferramenta de processos para ajudar a ter, né, esse macro processo, porque processos, né, é aquela faca de dois gumes, né? Se você não tem processo nenhum, cada um faz de um jeito. Se você tem processos muito rígidos, você acaba engessando, né, a equipe. Então, os processos têm que ter um equilíbrio. Você tem que ter um processo macro onde todo mundo siga o mesmo padrão. Mas dentro desse processo macro, existe a possibilidade de mudanças, existe a possibilidade, a liberdade de uma alteração, né, em alguma atividade para o bem maior, né, para o alcance da meta. Tá? Então, processos macro definidos é outro ponto fundamental para a implantação da macrogestão. E, por fim, os rituais de acompanhamento. Isso é uma coisa que eu reforço muito, né? É uma coisa que eu procuro implantar. Não adianta só delegar, você precisa criar rituais de acompanhamento dentro da macrogestão. E aí eu vou citar duas atividades que eu faço, né, que eu aconselho fazer, que funcionam muito bem para mim. Primeiro são reuniões de acompanhamento. Então, ter reuniões periódicas com o time, com a equipe, ou até individuais, tá? Isso funciona bem. E atividades de follow-up, né? Atividades de conferência, tá? E aí o NeoTriad também é uma ferramenta que te ajuda, né? Você, dentro do seu processo, dentro da sua gestão de equipes, você programa esses follow-ups, né? Você faz o planejamento dessas atividades de follow-up na semana e no próprio mês. Tá? Então, essas atividades de acompanhamento são muito importantes nesse processo de macrogestão para a gente alinhar aquelas pequenas arestas que às vezes surgem, para eliminar pequenos ruídos, para colocar, às vezes, né, o time remando na mesma direção. Então, se você é um gestor e você está implantando uma macrogestão, tem esses rituais de acompanhamento. Tá? Isso é fundamental para o sucesso e uma boa produtividade da equipe. Bom, eu falei aqui, né, sobre microgestão, macrogestão, e para finalizar, eu queria voltar ao primeiro slide, né, voltar à fórmula do sucesso. Reforçando mais uma vez, né, que o sucesso, né, ele é um resultado, ele é a soma entre processos mais pessoas. Não adianta ter só processos, não adianta ter só pessoas. E aqui uma frase do Christian Barbosa, que eu gosto bastante, né? Você não precisa trabalhar mais, e sim trabalhar de forma mais inteligente. Então, é algo que eu acredito, né? Às vezes a gente, como gestor, a gente está se matando muito, e a gente está se matando muito porque, às vezes, a gente está esquecendo dessa fórmula, né? Está esquecendo desses dois elementos da equação, ou de processos, ou das pessoas. Então, se a gente olhar com carinho para os processos, se a gente olhar com carinho para as pessoas, né? A soma disso, com certeza, vai dar um bom resultado e você vai conseguir ter êxito na sua carreira, na sua profissão. Então, é isso que eu acredito. Ok, Marcelo? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Acho que agora tem a sua etapa onde você vai entrar mais a fundo, completar, né, e com todo o seu conhecimento. Desde já, agradecendo aí a brilhante apresentação. Acredito que o pessoal realmente tenha gostado. Se vocês puderem deixar, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Concordam com tudo que o Glauco disse? Como que foi para vocês aí esse conteúdo? Se puder deixar no chat, por gentileza. Então, nós vamos dar continuidade aí a esse assunto de macrogestão e microgestão. Desde já, uma boa tarde para todos que estão aqui com a gente ao vivo. Meus sinceros agradecimentos pelo tempo de vocês.
E a apresentação do Glauco realmente foi extraordinária, foi brilhante. A gente poder falar de macrogerenciamento, microgerenciamento ou de gerenciamento, tem que se falar de controle. O controle é crucial para a gente realmente saber como as coisas estão acontecendo a partir daquilo que você gostaria, para você poder realmente comparar. E quais são, então, os itens de controle que você vai utilizar para ter referência daquilo que você quer alcançar? No macrogerenciamento, uma das coisas mais importantes são as nossas metas. Quais são as metas que você tem e gostaria que alcançasse na organização, no seu departamento, a sua meta individual? Já no microgerenciamento, é muito importante o acompanhamento, o monitoramento da execução das atividades que levam ao alcance dessas metas. Então, o que tem para ser feito? O que já foi feito? O que está em andamento nesse momento? O que está parado por algum motivo, seja por espera, por alguma necessidade específica, e que interrompe a execução e que aqui pode estar impedindo de alcançar o resultado? E tudo aquilo também que está atrasado. Então, é muito importante a gente ter a meta clara e as atividades que estão aí em andamento para alcançar essa meta. O nosso plano de ação. Quando a gente fala de um gerenciamento macro, a gente está falando de um planejamento estratégico. Como que está o seu planejamento estratégico? A gente está falando do andamento dessas metas, da cultura organizacional, dos indicadores da sua equipe ou das equipes, um plano de negócio, qual é o plano que você tem para o seu negócio? E o processo decisório, como funciona o processo de tomada de decisão? Já na microgestão, no microgerenciamento, como está o andamento das atividades? Os prazos estão sendo cumpridos? Qual é o volume de hora extra? A capacidade de execução da equipe? Quais são as anomalias que têm acontecido na operação? Existe até um livro bem interessante, na verdade são mais livros do Falcone, Vicente Falcone, onde ele fala sobre gerenciamento pelas diretrizes, está mais ligado a essa macrogestão. E a microgestão, o gerenciamento da rotina do dia a dia. Então são duas literaturas fantásticas quando a gente trata desse assunto de macrogestão, microgestão, a utilização da ferramenta PDCA para fazer a gestão aí do dia a dia. Toda vez que a gente fala de gerenciamento, qual que é o seu sistema de informação? Como que você capta essa informação para você tomar decisão? Então é importante controlar o ambiente externo. O que tem acontecido no ambiente externo que você pode utilizar para tomar decisão interna? Então, na macrogestão, no macrogerenciamento, é preciso monitorar os stakeholders, público de relacionamento com a organização, ou seja, fornecedores, concorrentes, clientes, a tecnologia, políticas, leis, diversas situações que vão, de alguma forma, impactar a sua empresa, a sua organização, a sua gestão. No ambiente interno, é importante a gente fazer o quê? Alinhar o estratégico, o tático e o operacional. Fazer com que exista uma comunicação assertiva, alinhada desses níveis hierárquicos. E, para isso, a ferramenta Neotrid entra como uma ferramenta ideal para que a comunicação flua de maneira muito rápida, onde a gestão possa acompanhar o que está acontecendo no nível estratégico, tático e operacional muito rapidamente. Já que as coisas estão mudando tão rápido, como que a gente pode usar uma ferramenta para ajudar a gente a fazer essa gestão do dia a dia? Como controlar? Talvez estejam vindo aí perguntas do seguinte: Marcelo, tá, perfeito isso que você falou até agora, mas como que a gente faz um controle? A gente precisa de um sistema de informação. A gente precisa construir um painel de controle para acompanhar como as coisas estão andando. Por isso que o controle é fundamental. Se você hoje estivesse aí, né, vamos dizer ali, na cabine de um avião, e tivesse que tomar uma decisão, aqueles inúmeros indicadores que estão ali no painel vão mostrar para você como que as coisas estão acontecendo. Se você estiver no seu carro, o painel do carro vai mostrar também os indicadores importantes em relação ao carro. A mesma coisa se estivesse num navio. Então, na nossa empresa, é importante a gente ter o quê? Um sistema de informação. A gente mostra claramente o seguinte: quantas vendas foram feitas? Como que está o seu caixa? Quantidade de clientes? O financeiro, vendas, gerencial, estratégico, a ferramenta trazendo para você os dados, os números. E aí a gente precisa falar de controle de números, como que as coisas estão acontecendo. E poder comparar. Olha, eu queria nesse momento estar com 5.000 clientes. Quantos clientes eu tenho? Eu queria, nesse momento, estar com faturamento XPTO. Qual que é o meu faturamento ideal? Qual que é o faturamento atual? A meta, ela é um número que te agrada, é aquilo que você gostaria de alcançar. E quando você vai para alcançar essa meta, você pode ter aí seus dashboards, seus indicadores gráficos mostrando como que está o andamento das atividades.
Eu vou mostrar agora, então, como que a gente pode usar o sistema Neutrid para ajudar a fazer esse acompanhamento, levando em consideração esse macro gerenciamento e esse micro gerenciamento. Como que está no andamento, por exemplo, do seu projeto, das suas atividades, das atividades da equipe. Então, estou aqui na conta do Neutrid. Deixa eu dar um play nessa SWOT aqui. Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Faz parte de um planejamento estratégico que está em andamento. Então, a gente aqui, ó, deixa eu localizar primeiramente a meta. Meta de um faturamento de 1 milhão, e aqui já foi alcançado 70%. Então, a ferramenta Neutrid permitindo o acompanhamento do faturamento e podendo alimentar na medida que vai tendo resultado aí no dia a dia. A mesma coisa, número de clientes. Então, qualquer meta que você vier a ter, você pode trazer para o Neutrid e fazer o acompanhamento dessa meta. O seu KPI, ou seu KPI, né? Seu indicador de performance-chave. Então, aqui a gente tem 5 mil clientes como desejado, o objetivo. Nesse momento já tem 2.500 e a gente está com 50% da meta alcançada. Olha que interessante. É possível, na ferramenta Neutrid, fazer com que esse gráfico mova de maneira automática ou manual. Eu vou clicar aqui nesse ícone, ó, e aqui a gente define se eu quero automático ou se eu quero manual. Vamos ver como que funciona. Eu estou com uma tarefa aqui de atualizar a meta de faturamento e aqui embaixo atualizar a meta de número de clientes. Eu fui lá e busquei um número. Quantos clientes a gente conquistou a mais? Vamos considerar que fosse 500. Eu completo a atividade e venho aqui e lanço. Ó. 500. Vou salvar. Olha que interessante, pessoal. Eu vou vir aqui agora para recarregar a página. De 2.500, ele foi para 3.000. 60% da meta foi alcançada já. E agora eu vou para a meta de clientes. Vou fazer a mesma coisa, vou recarregar aqui, ó. 2.500. Deixa eu atualizar para a gente. Vou recarregar a página. 3.000. Então, essa atualização ela pode ser feita manual automática. Eu vou completar, por exemplo, a meta de faturamento. E aí, o que eu posso fazer aqui em relação à meta de faturamento? Lançar o valor desse faturamento novo. E aí vai ser atualizado lá também, automaticamente. Legal. Agora vamos falar do projeto. Você tem o seu projeto de planejamento estratégico. E você tem um projeto de implantação do Neutrid na empresa. Como que você pode acompanhar a evolução desses projetos? Aqui, ó, a implantação do sistema Neutrid na empresa, 37% já foi concluído. Começou no dia 27 e vai até dia 26 de maio. Ou seja, em 29 dias, a gente implanta o sistema Neutrid, mostrando semanalmente os resultados. São 5 reuniões aí, onde a gente acompanha, dá treinamento, tira as dúvidas. E do lado de cá, o planejamento estratégico. Você pode, então, ter seu planejamento estratégico e depois acompanhar um relatório mais detalhado. Olha que interessante. Planejamento desse ano de 2022, ainda restam 247 dias, 90% de probabilidade de fazer com que esse planejamento seja alcançado, as atividades que já foram planejadas, e aqui o gráfico da tríade do tempo e o gráfico de execução, onde está constando aí que 8% desse planejamento estratégico está atrasado. Então, para um gestor, isso é fundamental. Para um líder, isso é fundamental. Ter controle para saber como as coisas estão indo. Você tem um cronograma, você tem um planejamento, tem tudo ali alinhado. Mas e a execução? E o acompanhamento? Eu vou agora, então, na nossa tela de acompanhamento. Vou definir aqui no período dos próximos 7 dias. Aplicar. E aí a gente tem aquele Kanban, mostrando a fazer, fazendo, feito. Mas aqui a gente tem também medindo as horas. Quanto tempo realmente está sendo gasto ou foi gasto para cada atividade. Olha lá. De 3 horas já gastou 2 horas e 56. Então, aqui ainda está dentro do previsto. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Deixa eu seguir aqui. Deixa eu só ver o que vocês estão mandando. Claro, já eu respondo essa pergunta. Pode ir mandando as perguntas que já eu vou responder, pessoal. Então, a ferramenta Neutrid, o nosso sistema de produtividade, é para ajudar realmente a alcançar os resultados que vocês estão buscando. Seja no macro gerenciamento ou no micro gerenciamento, como que está o andamento aí de tudo que está sendo feito.
qual que é a capacidade de planejamento, qual que é a capacidade de execução, qual que é o percentual de atividades cumpridas naquele período, qual que é o volume de atividades atrasadas. Então, a gente tem realmente uma série de gráficos para fazer aí esse acompanhamento. Então, se você quer saber microgerenciamento, como que a equipe está em relação ao estresse, a urgência é o melhor indicador. Qual que é o estresse que a sua equipe está nesse momento? Aqui a gente teria 22% das atividades sendo feitas de maneira estressante. 11% as pessoas estão fazendo atividades que para elas são o quê? Irrelevantes, sem sentido, que a gente chama de circunstancial, retrabalho, interrupção, perda de tempo. E do lado de cá você teria aí imediatamente o quê? O andamento dessas atividades com esses status. Imagina nesse momento, no dia de hoje, você abre o relatório e já vê o seguinte, olha, 11% de tudo que está sendo feito está atrasado. Isso é um problema. Isso é uma anomalia em relação ao que é desejado. Agora, indicador de progresso. Aqui você tem o indicador da TRID, esse gráfico aqui superior, então vai ser dia a dia, e o de baixo, o comparativo do planejamento com a execução. Se existe um planejamento e ele não é cumprido, vai gerar atrasado. E esse atrasado, quando cumprido fora do prazo que foi previsto, vai gerar o quê? Completado com atraso. Então, você consegue saber o quanto a sua equipe está o quê? Completando atividades fora do prazo e buscar entender como mudar essa realidade. A microgestão e a macrogestão, elas trabalham como um sistema integrado. É importante a gente gerenciar o externo, o interno, mas dar essa liberdade para o colaborador ou ter processos muito bem estruturados, onde tem pouca flexibilidade. A apresentação do Glauco foi extraordinária, porque trouxe essa visão de situações do dia a dia, onde a gente tem ali a microgestão sendo muito positiva ou negativa, e a macrogestão também da mesma forma. Tem momentos que a gente precisa dosar aí a macrogestão e a microgestão. Olha esse acompanhamento de indicadores de produtividade. Então, aqui alguns indicadores que a gente tem o processo dentro do Neotrid, vários responsáveis aí pelas suas atividades dentro desse processo, e esse processo vai alimentar ali um painel de controle de como que está o andamento, seja de clientes, seja de faturamento, seja em relação a implementações novas no sistema. Então, é muito importante a gente parar para entender sobre essas questões. E como melhorar? Aqui uma das fórmulas que a gente pode usar aí diariamente, mensalmente e trimestralmente para melhorar de verdade os nossos resultados. Primeiro passo é coletar números. Todo dia coletar números. Quantas tarefas eu completo por dia? Quantas tarefas eu deixo de completar por dia? Como que estão as atividades da minha equipe? Coletar esses números vai permitir, através desse controle, você o quê? Comparar com a sua meta. Se você tinha uma expectativa de completar 10 tarefas no dia, ou a sua equipe tinha que completar 20 tarefas, e ela está completando somente 12 dessas tarefas, isso vai gerar o quê? Uma série de problemas, porque aquilo que foi projetado não está sendo cumprido. Ao você analisar essas causas, você pode consolidar as informações e traçar planos de melhoria. Então, é uma engrenagem. Você coleta os números, compara com a sua meta, analisou esses resultados, consolidou as informações, criou planos de melhoria, continua coletando números. É o famoso PDCA, né? Planejar, executar, agir, checar, para a gente poder realmente ir corrigindo aí os rumos daquilo que não está sendo da forma que deveria. Agora, e trimestralmente, ao analisar as causas desses problemas de não cumprir com aquilo que foi planejado, a gente revisa os planos, revisa as metas para realmente conseguir fazer com que esses números sejam batidos. Então, esse ciclo de melhoria é algo que a gente pode implementar para microgestão e também para macrogestão, para que as coisas realmente funcionem aí no dia a dia melhor, alcançando os resultados desejados. Uma meta nada mais é do que um número que te deixa feliz. É algo que você quer alcançar, é algo que para você é fundamental, é importante, e que você precisa ter um plano, as ações para alcançar. Então, macrogestão e microgestão são dois assuntos aí de grande importância para a gente. Deixa eu ver aqui as perguntas que o pessoal mandou. A Alessandra está falando que o slide da macrogestão não apareceu para mim. O Flávio falou que gostou muito, a gente vivencia esses processos no dia a dia, legal. Moab, agradecer pela apresentação. A Patrícia está falando aqui para dar exemplos de como não cair no microgerenciamento ou macrogerenciamento em excesso.
quais são os órgãos públicos que estão usando o Neutrid. Legal. Então, nós vamos responder essas perguntas, eu e o Glauco. Pessoal, eu queria desde já agradecer a presença de vocês, a participação. A gente vai responder essas perguntas. Se tiver mais algumas perguntas, manda para a gente, tá? Muito contente aqui, toda vez que a gente está ao vivo, quem pode estar aqui com a gente. Vai ficar gravado para a gente subir para o canal do YouTube, para quem chegou depois e não pôde assistir ali no início. Meu muito obrigado, ficam aqui os contatos da Neutrid e vamos responder então agora essas perguntas que vocês mandaram.